Galera, tô de volta aqui depois do famigerado vídeo que eu gravei ontem sobre o Neymar. Confesso que eu fiquei bastante surpreso com o recebimento de vocês nesse vídeo, porque quando a gente fala de um tema que é sobre idolatria, que é um tema divisivo, a gente espera uma polarização muito maior do que eu vi aqui. Não só vocês, a massacrante maioria concordou com as coisas que eu falei aqui no longo vídeo que eu gravei, mas, cara, hypou o vídeo num nível que foi inédito. Primeiro que é o vídeo de maior audiência da história desse canal. Da última vez que eu vi, tava com mais de 55, 56 mil visualizações. Isso é muito acima do que eu costumo entregar na média aqui no canal. Isso é média de Sormani, para mais, né? Então eu fico muito feliz que as pessoas engajaram, assistiram, mas a questão do hype é muito legal porque tem vídeos aí de outros canais que falam sobre esporte, outros times, ou até mesmo do Santos, como o próprio canal do Sormani, que tem mais visualização, e a gente está hoje no top 10, estamos na 9ª colocação de vídeos mais hypados do YouTube Brasil. O primeiro lugar entre vídeos relacionados a alguma coisa esportiva. Isso é grandioso, isso mostra que, assim, isso mostra que vocês gostaram, mas também mostra uma coisa que pra mim é muito triste, na verdade, que é, porra, cara, o Neymar em 5 meses tá conseguindo destruir a idolatria dele, né? Eu imaginava que em algum momento isso poderia acontecer, porque o Neymar é um cara egocêntrico, um cara que nunca ligou muito pro Santos, e as movimentações dele, nos momentos que ele não estava ligado ao clube, dava pra entender isso. Mas eu não imaginava que isso poderia acontecer em tão pouco tempo, em 5 meses, cara. Muita gente pedindo pra ele ir embora, muita gente dizendo que não quer mais. De um ídolo que a gente fez o que fez quando recebeu, né? É muito triste que ele e o seu staff estão destruindo essa relação com o torcedor do Santos. Vamos continuar cobrindo e comentando por aqui conforme sair as próximas informações. Hoje eu tô aqui para falar sobre um monte de coisa, mas baseado também nessa conexão que você tem com o meu canal, eu gostaria de anunciar para vocês o primeiro patrocinador desse canal. E fazer uma comunicação importante, porque olhando aqui os analytics do meu canal, eu vejo que eu falo para 95% para um público masculino. E a gente só busca ajuda na hora que ferrou, né? Que fudeu, na hora que a gente tá precisando ir no médico e a coisa tá feia, aí que a gente pede ajuda. A gente não faz nada para cuidar do nosso corpo de um jeito melhor, cuidar da nossa pele. E por conta disso eu recebi o desafio de conscientizar vocês. Você sabe que eu não recomendo coisa que não é legal. Então hoje eu gostaria de recomendar a Intiman, que é uma marca feita para produtos voltados para o homem. Uma coisa que existe muito pouco no mercado. A gente vê marcas muito voltadas para o público feminino. E aqui eu vou trazer para vocês, apresentar uma série de produtos que eu acho que é muito legal que vocês usem. O primeiro produto que eu gostaria de apresentar é um sabonete íntimo, que é exatamente para a questão aí genital, tá? Então, é um sabonete feito para isso, para evitar qualquer tipo de disseminação bacteriana, para que você se limpe com algo feito especificamente para essa região, que é uma região mais sensível. O outro produto que é muito legal é esse esfoliante aqui. Por quê? Porque eu mesmo tenho esse problema, tá? De vez em quando, cara, eu tenho o costume de raspar os meus pelos pubianos. E aí quando você vai nascer, cara, geralmente eu tenho um ou outro pelo encravado. Quando você usa o esfoliante, você evita que nasça pelo encravado. E é uma dor, cara, é um problema ter pelo encravado, além do aspecto que fica horrível, né? Então isso aqui é ótimo para evitar pelo encravado. Um outro produto, que esse aqui é um sérum clareador, muito legal também, que é o seguinte, não sei se vocês já repararam, a região pubiana, às vezes ela fica um pouco escurecida. E esse produto faz com que equilibre ali a tonalidade da pele com o resto do seu corpo. E por fim, não menos importante, cara, isso aqui é espetacular. Um perfume íntimo com um cheiro muito legal para quem for chegar perto. Seja sua patroa, seja o seu patrão, sem preconceitos aqui no canal, independentemente disso, a sua região íntima vai estar absolutamente cheirosa e você vai estar todo cuidado, cara. Isso é muito legal e aqui você pode comprar os produtos indo no site, no intiman.com.br, mas eu peço que você siga o link na minha descrição ou ative pelo QR Code aqui. E quando você for comprar, você tem desconto utilizando o cupom Rodolfo. Meu nome, Rodolfo com F, não tem segredo, tá? Recomendo demais que você compre porque a gente precisa se cuidar.
A gente é homem, a gente precisa estar 100% bem e a nossa região íntima precisa de todo o cuidado. Enfim, dado o recado, precisamos falar sobre as novidades a respeito aí do Santos. O Ilharão, precisamos falar de um jogador que joga no futebol colombiano, que o Wagner Frederico diz que está no radar do clube, que o Santos negocia. O Sete deu uma informação um pouco diferente. Quero conversar sobre esses jogadores e também sobre o Zanocelo, que tem o seu valor estipulado para ser vendido. Um valor interessante. Quero conversar sobre isso com vocês. A primeira notícia é com relação ao Ilharão, que está muito perto. Já muitos canais falaram sobre isso ontem, mas a verdade é o seguinte: vale ou não vale a pena contratar o Ilharão? Vale ou não vale, né? Vamos primeiro aqui visitar a notícia do UOL, que diz que o Santos acertou com o Ilharão e que aguarda os exames apenas para fechar com um jogador com volante de 33 anos. E aí, assim, eu tento trazer um trabalho um pouco mais de profundidade aqui para vocês, porque faz tempo que a gente não vê o Ilharão. Ele foi embora há algumas temporadas desde que ele deixou o Flamengo. A última temporada dele no Flamengo foi abaixo. Então, eu resolvi dar uma pesquisada, uma procurada para entender se o Ilharão era um reforço interessante, tá? E eu gosto do número de partidas que o Ilharão fez. Vou até puxar aqui o número de partidas que ele fez desde que ele deixou o Flamengo. Ele tem um número de partidas, assim, olhando para o futebol europeu, que se joga menos, um número de participações bem interessantes, assim. Ele estava no Panathinaikos, né? Mas ele jogou uma temporada pelo Fenerbahçe. Ele jogou 45 jogos pelo Fenerbahçe e 4 assistências para um primeiro volante. É um número, assim, interessante. Nada absurdo, mas é um número interessante. A temporada 23-24 dele no Panathinaikos é bem interessante também, 44 jogos, 3 gols e 4 assistências. E aí a última temporada dele no Panathinaikos já não foi a melhor temporada, tá? Tanto que o Panathinaikos não fez questão nenhuma de renovar o contrato e liberou o Ilharão. Ele fez um pouco menos de jogos e os números foram piores. Ele fez apenas um gol e não deu nenhuma assistência. Olhando para a última temporada do Ilharão, eu percebi que ele estava sendo utilizado como volante até parte da temporada. Ele sofre uma lesão e quando ele volta dessa lesão, os últimos jogos com o Ilharão foram como zagueiro, jogando tanto quanto numa linha de 3 como numa linha de 4. Quando jogava pela linha de 4, ele era o zagueiro pela direita, ou seja, o zagueiro central. Quando jogava com uma linha de 3, ele já foi tanto o zagueiro central da sobra, o líbero, como também já foi o zagueiro fazendo o lado direito. Ele jogou menos jogos como volante. E ele foi mais vezes reserva, tá? Ele perdeu, depois que ele sofre essa lesão, ele perde a titularidade na equipe e acaba sendo utilizado muito mais no segundo tempo e teve vários jogos que nem do banco ele saiu. Então ele teve uma queda de rendimento no final da passagem dele pelo Panathinaikos. Mas o Ilharão é um bom reforço? Primeiro que assim, é um jogador que tá vindo de graça. Cara, a gente só vai saber se é uma boa contratação ou não, poder opinar sobre isso, sabendo os valores. Quanto que o Santos vai pagar de luvas pro Ilharão? Porque o Santos pagou, por exemplo, pro Tiquinho 3 milhões de reais em luvas, né? Diluídas no salário, que aumenta o salário do Tiquinho. Quanto que o Arão vai ganhar? E essas luvas serão diluídas no salário? Vai aumentar ainda mais o salário do Arão? É um jogador que vem para resolver a posição? Eu tenho dúvidas. Eu espero que sim, ele tá novo, ainda 33 anos, vem de boas temporadas, assim, pelo menos na questão de número de jogos feitos. Eu acho que ele é superior ao Schmidt, acho que ele é superior ao Pituca, acho que hoje ele é superior ao Rincon, mas, cara, a gente precisa ver no campo. Eu vou fazer de tudo para descobrir o quanto ele ganha. Eu vi que o Musset fala, eu não gosto de falar de salário. Eu gosto, porque eu acho que isso é interesse do santista, saber quanto que o jogador do nosso time ganha. Se eu tenho informação, nunca vou deixar de dar. Quanto mais transparente for a gente saber, para mim é melhor, sabe? Então, até pra gente ver as cagadas ou não cagadas que a diretoria do Santos está fazendo, né? Então, não sei quanto ele ganha, mas vou tentar descobrir para saber, poder opinar. Mas o que vai dizer vai ser dentro do campo. O Kleber Xavier aprovou, o Alexandre Matos foi buscar, negociou um bom tempo com o jogador e ele vem com o status de titular. Se ele vai conseguir simplesmente trazer de volta o futebol do tamanho da aposta que o Santos está fazendo nele, eu não sei.
Fato é que, assim, no Flamengo aqui no Brasil já não estava tão bem. Vamos ver como que vai ser essa volta. Eu espero que se encaixe. Eu acho que é um jogador que pode fazer uma dupla com o Zé Rafael. O que eu posso dizer é que ele costuma fazer, quando joga pelo meio, um primeiro volante mais preso. Primeirão volante mesmo, mais à frente da zaga. Isso vai liberar mais o Zé Rafael para sair jogando. E é um jogador que tem uma marcação muito boa. Então eu acho que o Santos vai ter, e é um cara alto. Eu gosto de volante alto, porque para bola aérea é super importante, diferente do Rincon, que é um cara mais baixo. Então, nesse sentido, eu acho que ele vai aumentar a estatura do time e ele vai trazer para o meio de campo um pouco mais de pegada. Agora, e ele sempre foi um cara que soube jogar, ele era meia, foi recuando, né? Agora, talvez nesse momento da carreira, a Europa já tenha percebido que talvez ele sirva mais como zagueiro do que como volante. E pode ser uma coisa que aconteça ao longo do período. A gente perceber que como volante não está dando certo, ele jogar algum jogo em tese improvisado e se firmar numa zaga do Santos hoje que tem problemas e o Santos não consegue trazer um zagueiro. O Ilharão poderia ser esse cara que poderia fazer essa função? Por que não, se ele estava fazendo isso na Europa, né? Por que não ele vir como zagueiro? Aqui a informação é que ele vem de fato como volante, mas por que não ele poderia ser esse zagueiro e o Santos trazer um outro jogador para o meio de campo? E nisso saiu a informação do Wagner Frederico a respeito de um jogador colombiano, o Alejandro Garcia, e para isso eu vou aqui no SofaScore para trazer alguns números do Alejandro Garcia, um meia de 24 anos, aqui tá que ele é canhoto, tá errado, tá? Tanto no portal O Gol como no SofaScore, tá dizendo que ele é canhoto, ele não é, ele é destro. Eu assisti vários compactos ali para tentar entender como o Alejandro Garcia joga, para poder tentar trazer o máximo de informações possíveis, tá? É um jogador interessante, segundo o Wagner Frederico, o Santos negocia. O Lucas Mussetti deu que foi oferecido ao Santos, mas que o Santos não teria interesse por agora. Vamos esperar, porque o Wagner Frederico bancava a contratação do Ilharão pelo menos há umas 2 semanas. E o Mussetti dizia, não está perto, não está acontecendo. E aconteceu. Então, o Wagner Frederico é um cara que às vezes tem informação que está na frente das pessoas e pouco se dá valor porque ele não está numa grande mídia. Isso é a boa verdade, né? Ele já vinha falando do Arão há bem mais tempo. Então, ele disse que o Santos negocia, não diz que está certo nem nada, diferente do Arão que ele cravou há bastante tempo. Então, eu queria esperar, mas é um cara, assim, um jogador bastante interessante pelo que eu vi. Não é um jogador que vai mudar o patamar do Santos, tá? Não é um jogador que chegaria com status de titular, embora ele fosse no Once Caldas. Mas os jogos que eu vi contra o Fluminense, principalmente os jogos da Sul-Americana, eu gostei bastante do posicionamento. E aqui a gente consegue ver pelo SofaScore no mapa de calor. Deixa eu diminuir um pouco a tela para vocês aqui, ó, para vocês verem. Olha o mapa de calor. Ele é um todo campista. Ele joga mais na faixa ofensiva, mas ele cai pela meia direita, pela meia esquerda, volta, cai pelas pontas. É um jogador extremamente móvel, um meia que gosta de se movimentar. Ele jogava numa região mais centralizada no Once Caldas, como espécie de camisa 10, mas ele não era esse camisa 10 que entra na área, que joga atrás do centroavante. Não. Ele jogava muito mais fazendo associações com os companheiros. É um cara que tem um chute bastante interessante de fora da área, mas o que mais me chamou a atenção no futebol do Alejandro Garcia é o fato dele ter 1,85 m e ser muito leve. Ele é rápido, tem uma passada larga muito interessante. Ele tem uma habilidade muito interessante para a altura dele e é um cara que gera jogo. Sabe o que faz quando tá com a bola. Às vezes erra um pouco a mais. Eu acho que é um cara que está em evolução. Quando a gente olha aqui, por exemplo, para os números nas temporadas, né? Aqui nessa temporada atual ele tem 26 jogos. Ele fez 41 jogos na temporada passada, mas olha como é que os números já aumentaram. Na última temporada, ele fez 2.400 minutos em 41 jogos, ele fez 1 gol e deu 4 assistências. E a nota dele aqui no SofaScore era 6,94. Olha como as coisas estão nessa temporada, né? 26 jogos, 1.700 minutos, já fez 2 gols, deu 4 assistências. Então é um jogador que está em total evolução, é um jogador que está evoluindo, e é natural que um jogador evolua nessa idade de 24 anos, no auge físico dele. Um jogador bastante interessante se vier com uma aposta, com um bom valor para fazer parte do elenco. É esse tipo de jogador, na minha opinião, que o Santos tem que trazer
para fazer parte do elenco. Não é o Igor Vinícius, com 28 anos nas costas, e que o torcedor do São Paulo está agradecendo ao Santos por negociar. Desculpa, é possível que o Santos tenha um lateral da base melhor que o Igor Vinícius. Para mim, o Gabriel Simples será muito melhor que o Igor Vinícius. Mas também, claro, foi pedido do Kleber Xavier, o Alexandre Matos negociou. Eu acho um erro total. Agora, esse tipo de jogador para mim é uma aposta ideal, desde que venha com salário. O cara joga na Colômbia, os caras pagam muito mal lá. O cara não chegaria aqui ganhando mais de 200 conto, tá? Então o salário é menos importante, mas o cara tem contrato. Quanto que custaria um cara em total evolução titular do Once Caldas? Teria que ser uma negociação boa e o Santos hoje não tem dinheiro. Poderia fazer uma taxa de vitrine com o Once Caldas, pagar um Caraminguá ali, deixar uma participação com o Once Caldas que, se ele fosse vendido, o Once Caldas ganhe. Faz parte das negociações, ou um empréstimo com opção ou obrigação de compra. Há vários formatos, mas é um jogador que, pelo que eu vi, eu acho que poderia vir a ser bastante útil para o Santos no Campeonato Brasileiro e para as próximas temporadas. Um jogador bastante interessante, tá? E aí a gente fala muito de campeonato colombiano e tal, mas eu vi jogos internacionais de Sul-Americana que eu gostei da atuação aqui do Alejandro Garcia. E por fim, voltamos ao UOL para entender a estratégia do Santos com relação ao Vinícius Anocelo, né? Que é um jogador que volta de empréstimo, não será comprado pelo Estoril, embora ele tenha ido bem no Estoril. Eu quero até puxar aqui o Zanocelo, a temporada dele no Estoril, os números, para a gente poder entender se esse valor que o Santos está estipulando é interessante. Puxei aqui, ó. Vamos lá. Vinícius Zanocelo, ele fez 31 jogos, não é tanta coisa assim, pelo Estoril, tá? Ele tinha feito só 15 jogos na temporada, ele fez 2 gols e 0 assistências. Cara, ele estava jogando, pelo que eu vi, ele estava jogando muito mais também como um primeiro volante, não como segundo. Foi o que ele se transformou. Eu quero também dar uma olhada aqui no SofaScore para ver se é isso mesmo, tá? Para não dar nenhuma informação errada para você. Já puxei aqui, vamos lá ao SofaScore entender. Nessa temporada ele fez 30 jogos, o dobro da última, o dobro de minutos, 2.000 minutos, 2 gols. A nota meio abaixo, olha o mapa de calor dele aqui, ó. Diferente do Alejandro Garcia, é um mapa de calor mais colocado no campo defensivo e no campo ofensivo um pouco mais pelo setor esquerdo. Talvez aqui uma espécie de segundo volante de fato, não um primeiro volante mais preso à frente da área. E a nota dele foi caindo, ó, ao longo do tempo, né? Enfim, um jogador de 24 anos, também com uma certa altura, 1,84 m, que o Santos espera arrecadar, vamos ver quanto? 2,5 milhões de euros, 15,8 milhões de reais. O Santos estipulou, eu não sei não se o Santos vai conseguir vender o jogador por esse valor, tá? Não sei se ele tem esse valor de mercado. O cara que jogou 30 jogos num time como o Estoril, que não o comprou. O Peixe recebeu sondagens nos últimos dias e acredita que pode fazer um bom negócio. Ele não está nos planos do Kleber Xavier, mas eu já falei aqui, tá? É um jogador que o Santos poderia achar uma solução barata pro time. O que eu faria? Claro, se tiver uma oportunidade de mercado e se alguém chegar com esses 2,5 milhões de euros, venderia para ontem. Embalaria no pacote e levaria no aeroporto. Agora, se isso não acontecer, é um jogador que eu testaria nessa intertemporada. E se não der certo, se o Kleber Xavier não gostar, e o Kleber Xavier tem um bom olho, aí tudo bem, aí vê o que faz. Empresta de novo, de repente, se não conseguiu o valor para venda. Mas eu tentaria testar, porque é um jogador que teve bons momentos com a camisa do Santos. Não foram muitos, mas aquele particularmente ali, que ele jogou à frente de 3 zagueiros com o Felipe Jonathan, naquela dupla do Carille em 2021, que salvou o Santos do rebaixamento, é um recorte que eu gosto bastante do futebol do Zanocelo. O Santos quer negociar o atleta em definitivo ou fazer uma espécie de empréstimo com obrigação de compra nesse valor. O próprio Estoril tentou comprar o Zanocelo, porém não tem dinheiro suficiente. O volante fez boa temporada em Portugal. Eu não assisti os jogos do Estoril, mas, né, eu acredito aqui.
Fato é que olhando no SofaScore a nota dele não foi tão alta assim, embora o mapa de calor bastante povoado. Aqui, como vocês podem ver. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu gosto da questão do Ilharão, contrataria, mas para cravar mesmo precisaria ver o contrato para não ser nenhuma loucura. O Santos comete algumas loucuras com alguns jogadores que ele acredita e às vezes os caras não entregam. Mas eu acho um nome uma boa aposta, principalmente para um cara que você não tem que pagar direitos federativos. Gosto dessa negociação que, segundo o Wagner Frederico faz com o queridíssimo... como é o nome dele? O senhor Alejandro Garcia, do Once Caldas. E Zanocelo, se o Santos conseguir vender por esse valor, tá ótimo. Vamos esperar mais negociações, vamos esperar ver quem que o Santos pode trazer, se o Santos pode surpreender no mercado. E sobre o Igor Vinícius, não está contratado ainda, precisa passar por exames, ele teve problema de lombalgia que afastou ele de partidas no São Paulo. Eu espero que o Santos seja bastante criterioso com esse exame. Se tiver qualquer preocupação física com o jogador, que não contrate. Tá? Eu não contrataria de qualquer jeito, mas que o Santos seja bastante criterioso nesses exames. Enfim, e qualquer outra novidade, voltamos aqui para conversar sobre esse momento do Santos que está de férias ainda e então a coisa fica mais parada. Agradeço a todos vocês por acompanhar o meu canal, um grande abraço e até a próxima.